Eu suponho, como já o professor Arlindo já colocou, desculpa, o presidente da mesa colocou, eu sou o professor Francisco, sou atualmente o coordenador do SINT a nível Jaraguá do Sul, a nível de região, e a gente está nesse imbróglio aí com a questão do nosso aumento novamente. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à casa, né, por ter cedido o espaço para que a gente esteja fazendo a exposição a respeito de tudo que tem acontecido. Agradecer de forma muito especial ao professor, ao nosso companheiro João Fiamancini, que tem acompanhado bastante de perto todo esse processo que tem se desenrolado, né, e tem dado aí um suporte para nós naquilo que a gente está precisando, às vezes. A conjuntura que se expõe, que se apresenta para nós aí é uma conjuntura bastante complicada, se nós formos observar. Eu vou começar a exposição desde a ideia da criação do piso enquanto piso nacional. O piso nacional do magistério foi proposto pelo então senador Cristóvão Buarque, quando ele ainda era candidato a presidente do Brasil, né, lá em 2006. No ano seguinte, em 2007, o ministro da Educação, o senhor Fernando Haddad, leva a termo essa proposta e consegue transformar ela em lei. Em 2008, essa lei é sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e prevê reajustes anuais com base no valor por aluno do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, o Fundeb. Ocorre que, nesse mesmo ano, 2008, o senhor Luiz Henrique da Silveira entra com a ADIM, alegando que o Estado não tem condições de pagar a lei do piso. Essa ADIM é julgada em 27 de abril de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou o piso constitucional, ou seja, é legal, é lei, deve ser cumprida. No caso de Santa Catarina, deveria ser cumprida, pois, como os nobres vereadores, deveria o termo nesse caso, porque, como os nobres vereadores vão perceber, os governos que se sucederam aí, parece que eles não têm muito o costume de cumprir com aquilo que existe de lei, ou seja, não tem muito o costume de cumprir com a palavra proposta. Depois a gente vai perceber que há uma incongruência aí quanto à sucessão de governadores com relação a essa questão do posicionamento com relação à lei do piso. Assim, em 2011, o valor do piso deveria ser de R$ 1.187, piso na carreira. Em 2012, com o reajuste de 22,2%, o piso deveria ser de R$ 1.451 na carreira. O governo, então, resolveu parcelar o reajuste em 5 vezes, lá em 2012. Agosto de 2012, janeiro de 2013, um valor que deveria ser pago em 2012, maio de 2013, setembro de 2013, dezembro de 2013. Ou seja, um reajuste que deveria ser concedido em 2012, o governo queria protelar para 2013. A categoria não aceitou, o governo, então, concedeu apenas 9% e ficou devendo 13%. Em 2013, o percentual deveria ser de 7,97%, o que levaria o piso para R$ 1.567 na carreira. O governo propôs dividir em 2 parcelas de 4% e pagou apenas uma dessas parcelas e ficou devendo 4%. Agora, em 2014, o percentual é de 8,32%, o que levaria o piso para R$ 1.697, de novo, na carreira. E o governo, propõe dividir esse percentual em 3 vezes. Se os novos vereadores perceberam, eu sempre fiz questão de observar que é o piso na carreira. Por que colocar essa questão de piso na carreira? A lei, quando foi sancionada, recorrida para não pagar, julgada com ganho de causa para os professores, essa lei do piso se aplica na carreira e não apenas no vencimento inicial, ou seja, todos esses percentuais vão incidir sobre triênios, abonos, gratificações e etc. Essa lei que passou sob o crivo da mais alta corte desse país não é obedecida pelo nosso desgoverno de Santa Catarina. O detalhe, então, é que esse governador não cumpre com a palavra.
Se ele não cumpre com a palavra, nós, professores, dizemos de uma forma muito educada que o governador é mentiroso. Porque ele não cumpre com a sua palavra. Essa exposição que faço para vocês, e que, enquanto professor do quadro do Magistério de Santa Catarina, nos propomos a discutir, não fica apenas nesse patamar de valores e percentuais não concedidos e palavras não cumpridas. Logo, essa situação vai mais além, porque ainda há uma outra briga com relação à questão do cumprimento da lei do piso, porque a lei do piso fala também de 1/3 de hora atividade, que, de novo, não é cumprido pelo governo de Santa Catarina, que reconhece apenas hora-relógio. O detalhe é que, no Magistério de Santa Catarina, no Magistério Catarinense, nós temos uma lei específica para o Magistério Catarinense, que fala de forma muito clara o termo hora-aula. Não fala hora-relógio, ele fala hora-aula, está lá na nossa lei. Nesse caso, seria de 45 ou 40 minutos, dependendo se o professor ministra aula à noite ou ministra aula durante o dia. E não como o governo pretende e quer colocar para nós, que seria 60 minutos. Nós não falamos de hora-relógio, falamos de hora-aula. Está garantido isso para nós na lei. Exigimos também que haja a descompactação da tabela, que foi achatada por esse governo em 2011. A lei da revisão da lei dos professores ACTs, professores contratados em tempo temporário, em caráter temporário, e que não têm o direito ao plano de saúde, não têm direito a ficar doente, não pode acompanhar seu filho, porque se houver uma falta, ou se houver 3 faltas consecutivas ou 5 intercaladas, ele corre o risco de ter o seu contrato rescindido. Além do fato de termos escolas sucateadas com problema de filtração, salas extremamente quentes, crianças desmaiando, como aconteceu na escola Lauro Zimmer, em Guaramirim, no início desse ano, pois o ar-condicionado está instalado, no entanto, não está funcionando, porque a rede elétrica é inadequada. Escolas sem um mínimo de acessibilidade, sem rampa para cadeirantes, escolas como a de Nereu Ramos, onde eu trabalho, que não tem biblioteca. Biblioteca é a alma de uma escola. A escola de Nereu Ramos não tem biblioteca. Dessa forma, nós poderíamos falar de tantos problemas estruturais encontrados nas escolas da nossa região, mas o tempo aqui parece que é bastante curto e não nos permite isso. Assim, esse imbróglio que o governo do Estado de Santa Catarina nos meteu é uma situação que se apresenta em Santa Catarina, em um Estado que tem ótimos indicadores, diga-se de passagem, quando o assunto é educação, mas que, no entanto, tem um quadro de expoliação, de expropriação dos professores, doentes em função da carga horária excessiva, e que tem um governo que se apropria de seu salário de forma indébita, ou seja, estamos sendo roubados e não vemos outro caminho que não seja a mobilização. Vamos parar Florianópolis no dia 18/3. Terça-feira vamos parar Florianópolis. Até porque vão se juntar a nós outros explorados, os servidores da saúde e da segurança pública. A desculpa para o não cumprimento da lei do piso sempre é: estamos no limite prudencial. O curioso é que o pacotaço do governo, no ano passado, aprovado por uma ampla base governista, da qual fazem parte também alguns deputados de nossa região, nessa votação, o senhor governador aprovou 100% de aumento para alguns cargos de alto escalão, que tem juízes e desembargadores ganhando até R$40 mil, ferindo inclusive a Constituição, que estabelece um teto máximo, onde diz que nenhum servidor público deveria ganhar mais que o vencimento do governador, que seria 25 mil. A pergunta que cabe aqui é: existe ou não existe dinheiro? Somos um Estado falido, então? Não é essa a propaganda que ouvimos por aí à época da eleição. Curiosidades a respeito da lei do piso. Quando Colombo era senador, ele votou favorável à criação do piso e hoje se nega a cumprir uma lei que ajudou a criar. O senador Luiz Henrique da Silveira hoje afirma que o valor do piso pago aos professores ainda é pouco, mas quando era governador se negava a pagar e entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Toda essa situação seria até engraçada se não fosse trágica para o magistério de Santa Catarina. Com professores mal pagos, sem formação continuada, com diretores que se vendem por muito pouco defendendo esse desgoverno. Agradeço mais uma vez o espaço concedido.
Faço propósito que os senhores nesta Casa de Leis, quando estiverem diante de tomadas de decisão no que concerne à educação, sejam sábios e pensem que a educação é um investimento e não é uma despesa, pois não é assim que entende e compreende a educação a ampla maioria dos legisladores e executores. Quero agradecer a sua presença. Sempre um defensor dos professores, que eu faço parte também. E gostaria de deixar, então, o senhor talvez só fazer o chamado e os 30 segundinhos, né, as considerações finais, o chamado ali, e daí a gente continua. Assim, ó, só agradecer mesmo à casa por ter concedido o espaço para nós e dizer que a gente está bastante preocupado com relação a essa questão. Estamos mobilizando o magistério aqui em Jaraguá do Sul e região. Não tem sido muito fácil, porque o governo tem pressionado os diretores para pressionar os seus professores, no sentido de não haver mobilização, ou seja, desmontar o processo. No entanto, a gente vai tentar parar a Florianópolis no dia 18 desse mês.